Dia 9 de maio de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muito para conversar hoje, mas eu quero dar um destaque especial para esse código de barra que aparece aqui em cima. E é o código de barras do Oeste Sem Filtros, da revista Oeste, onde qualquer um de vocês que desejarem poderão usar para ajudar o Rio Grande do Sul, para enviar um Pix. Eu mesmo me utilizei desse link, desse código de barras da revista Oeste para fazer a minha simples doação. Espero que quem puder o faça e, claro, não sou eu que agradeço ao povo do Rio Grande do Sul. Muito bem. Antes de falarmos especificamente de tudo que está acontecendo politicamente falando sobre essa tragédia gaúcha, vale lembrar que Elon Musk anunciou hoje em seu perfil no X que vai doar 1.000 terminais para equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Ou seja, 1.000 antenas Starlink de forma gratuita, tornando as antenas já existentes no Rio Grande do Sul também gratuitas até que a situação se resolva. Claro que é uma ajuda de tirar o chapéu. Disse ele, dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, espero o melhor para o povo do Brasil. Só tem que tirar o chapéu, não precisa se dizer mais nada. Claro. Vamos lembrar também, mudando um pouco, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro continua em recuperação lá no Hospital Vila Nova Star, na Vila Olímpia, em São Paulo, onde está sendo tratado também pelo Dr. Macedo, que fez a cirurgia naquele momento em que ele sofreu o atentado fatídico, né? Mas ele está internado com um quadro de erisipela, né? Que é uma infecção na pele. Mas já postou vídeos mostrando que está bem, como sempre, conversando com pacientes, com os atendentes do hospital, está bem, mas deverá, me parece, que ficar até o final da semana internado para se garantir. Tá? Estamos falando de um herói. Quem não admitiu ainda que Jair Messias Bolsonaro fez o melhor governo que o Brasil já teve é porque realmente adora sofrer. Ou tem alguma tendência sadomasoquista. Porque é inegável a diferença de tratamento que o atual governo está tendo com o povo do Rio Grande do Sul em comparação com o tratamento que Jair Messias Bolsonaro dedicou ao povo lá na Bahia, que foi lá de fato sobrevoar, olhar e destinar verbas de imediato, sem trololó, sem joguinhos maliciosos com outros políticos, com segundas intenções. Mas, como estou falando de um herói, vamos falar de outros heróis. Tem muitos. Aqueles que estão ajudando dentro da água, com seus barquinhos, com seus barcos, ou com um barco salva-vida, não importa. Socorrendo pessoas, idosos, gatos, cães, até cavalo. Né? Porque não foi o exército lá, não, viu? Se fosse, a Globo já estava lá filmando a tropa, né? Tirando o pobre animal. Foram bombeiros e sociedade civil. Teve ajuda também do exército, sim, mas a atitude veio do povo. E que eles ajudam independentemente de quererem se promover, né? Como dizem alguns da imprensa consorciada, dizendo que estão aparecendo. A verdade é que personagens como Pablo Marçal, Neymar, Gustavo Lima, Leonardo, diversos jogadores de futebol, principalmente dos jogadores do Internacional e do Grêmio, que estão mesmo com o corpo dentro d'água, que nem o Maia, que está no Internacional, carregando uma senhora nas costas. Eu não vou dar detalhes porque todos eles estão se entregando nessa ajuda, né? Clubes de futebol que vão doar suas rendas para o povo do Rio, a presidente do Palmeiras que emprestou um avião para mandar mantimentos, e olha, tem muitos. E eu não quero cometer injustiça porque tem muita gente boa ajudando, que eu não citei agora, mas são vários e vocês devem saber disso, evidentemente.
E isto é um papel humanitário, enquanto o atual desgoverno não assume as responsabilidades. Mas, diante toda essa situação, né, o que chamou a atenção do mundo é a empatia que existe entre a população, que mesmo sofrida, se doa. Hoje pela manhã eu vi um vídeo de um barco oferecendo 2 marmitas e um saco com bolachas e doces para um senhor de no mínimo 70 anos de idade que estava no teto da sua casa. E esse senhor, em retribuição, deu um tanto de bananas para os rapazes comerem. Isso significa o quê? Irmandade. E o nosso governo, infelizmente, não sabe o que é isso. A tragédia que está acontecendo lá no Sul serviu para mostrar a verdadeira face do atual desgoverno, do governo de Luiz Inácio. Primeiramente, temos que alertar que não existe mais os 3 poderes no Brasil. Agora temos um único poder que se uniu para tomar conta da nação. Mas não no sentido de cuidados, de carinho, de afeto, mas sim no sentido de tomar conta pelo poder. Supremo, Legislativo e Executivo, com raras exceções dos conservadores que nós estamos assistindo aí, vendo o Gustavo Maia, o Nicolas, o Van Harten, Bia Kicis, tem muitos, mas a grande maioria se uniu em um único governo, com vários disfarces aí, não somente para se locupletarem, né? Mas também para calar o povo e se vingar daqueles que tentam mostrar a farsa desse Brasil do amor. Porque é uma farsa, claro, de amor não existe nada. Todos nós sabemos que a mídia tradicional está escondendo a verdadeira tragédia do sul do Brasil, mostrando apenas aquilo que convém. Desmentem quando as mídias sociais mostram vídeos onde apenas a população é que está socorrendo de fato o povo gaúcho, junto com bombeiros, defesa civil e auxílio do estado de São Paulo, estado de Goiás, estado de Santa Catarina, do Paraná, que também estão ajudando no socorro. O governo federal, na prática, em nada ajudou. E ainda por cima avisa que o dinheiro vai chegar, mas não agora. Como se tivéssemos que entender a estupidez da Simone Steph, como diria o outro lá em cima, né? O Luiz Inácio, que sorriu junto com o Eduardo Leite, naquela coletiva do último domingo, né, tentando descobrir qual seria o nome do plano de socorro ao Rio Grande do Sul, é o mesmo Luiz Inácio que em 2010 disse que gostava de enchentes, porque assim não precisava trabalhar. Então, em minha visão, eu acredito que o mundo, desde lá até hoje, vive uma enchente constante, porque ele nunca trabalhou. Nunca vi esse cidadão trabalhando. E é com esta visão do Luiz Inácio, que está administrando o Brasil, que ele acabou ensinando também um outro poste de nome Dilma Rousseff, que engavetou um estudo milionário que previa enchentes no sul do Brasil, quando ela foi presidente. O relatório Brasil 2040 previa a elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétricas, falta de água no sudeste, piora das secas no nordeste e o aumento das chuvas no sul. Ao invés desse plano ter sido utilizado por ela para minimizar o impacto negativo das mudanças climáticas, o estudo foi engavetado. No próprio governo de Dilma, ela mesma engavetou. Mas o relatório custou, na época, 3,5 milhões de reais. E ao invés de ser utilizado para minimizar esse impacto ambiental, né, o projeto foi engavetado, mas a grana foi usada. Sabe-se lá por quê. Enquanto isto, após 17 meses do novo governo, né, mas ultrapassado demais, o principal órgão do governo de Luiz Inácio
órgão para o clima, teve apenas uma reunião, sendo que o Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas foi anunciado como o principal órgão da governança climática no Brasil. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, disse que seria uma revolução, vai ser uma revolução ambiental no Brasil. A ata desse único encontro que ocorreu em setembro de 2023 informa que foram colocados em votação e aprovados outros 2 encontros. Um para novembro passado, novembro de 2023, e outro para abril, mês passado. Acabou de terminar. Só que nenhum desses encontros foram realizados. No único encontro até hoje, lá em setembro, a ministra Marina Silva ressaltou a importância da retomada efetiva do SIM, que é o órgão do Ministério do Meio Ambiente, enquanto o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, Sérgio Luiz Carvalho, disse que o comitê é a instância fundamental para enfrentar os grandes desafios da governança climática, que é a gestão sistêmica de soluções. Então é muito blá blá blá, muito órgão aberto, órgão para isto, órgão para aquilo, reuniões para isso, reunião para aquilo, mas nada na prática é feito. Assim como a reunião do último domingo, que o Luiz Inácio levou aquela pancada de ministros ineficazes, que não servem para porcaria nenhuma, tratarem de uma situação na qual eles nem sabem por onde começar. Não tem a mínima ideia por onde começar. Um governador ineficaz, sem habilidade alguma, com muita frescura e blá blá blá, que na prática ainda não se dignou a colocar o pé na água. Diante disto, fica muito fácil o porquê da atual inoperância do governo federal diante dessa tragédia ambiental no Brasil. E por que a ineficiência das forças de segurança, que além de limitadas na região, são muito poucos militares que lá estão, ainda demonstra uma tamanha falta de habilidade e preparo para o enfrentamento de uma situação de guerra como esta. Entram com um caminhão onde não deviam, atolam caminhões, ficam parados, olhando, vendo o povo carregando um para lá e para cá e de braços cruzados. Eu ainda não vi um único soldado do exército com água na cintura. Se alguém viu, me mande a foto, por favor. E se antes dizíamos que o exército brasileiro era especializado nisto ou naquilo, hoje sabemos que são especializados mesmo em marchar. Somente isto. Que me desculpem os militares que honram suas fardas, porque existem aqueles que honram de verdade, mas que são obrigados a seguirem ordens de comandantes de cara feia. Mas cara feia já está provado que não assusta ninguém. Tínhamos uns aí de cara feia antigamente que, Santos Cruz, por exemplo, vocês sabem o que deu. Mas o que poucos notaram, na verdade, é que aquela visita de fotografia no último domingo em Porto Alegre tinha como objetivo criar um regime jurídico extraordinário que acabaria com a burocracia para viabilizar um orçamento de guerra com excepcionalidades jurídicas. Olha o perigo, como afirmou Edson Fachin. E leis extraordinárias criadas por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Dá para confiar? Eu creio que não. E segundo analistas, economistas, se os governantes inventarem algum espantalho ou criarem alguma válvula de escape da regra fiscal atual, existe o grande risco do Poder Executivo perder por completo o controle das contas públicas, que já estão perdidas, diga-se de passagem, porque se um governo tem mais de 1 trilhão de dívida, é porque já perdeu o controle por completo. Se o caminho for uma proposta de emenda à Constituição, como já se pensou,
Os especialistas dizem que o risco é ainda maior, porque é uma PEC se sobrepõe a uma lei complementar do arcabouço fiscal, por exemplo, que acabou de ser aprovada aí meio eu ia falar meio na bagunça, né? E acabaria de vez com esse arcabouço aí. E claro que isto vai fragilizar de vez o marco fiscal. Luiz Inácio disse que não vai faltar o dinheiro, mas também não fez questão de explicar como, quando e quanto vai liberar. O fator é, meus amigos, que jamais poderíamos imaginar que uma situação como esta, que obviamente está destruindo a estabilidade emocional do povo gaúcho, porque mesmo que recuperem suas casas, mesmo que recuperem seus trabalhos, as perdas foram muito grandes. Existem relatos que no tal bairro Matias existem corpos e corpos e corpos aparecendo, flutuando na água. Inclusive o bairro está fechado pela polícia. Ninguém pode entrar. Por enquanto não existe a confirmação, mas são boatos que estão dizendo. E claro que com uma situação como esta, os nossos irmãos gaúchos só têm duas coisas a mostrar para o resto do Brasil e talvez para o resto do mundo. Duas coisas muito importantes que podemos aqui anotar. Primeiro, a falta de preparo na equipe do atual governo, tanto na gestão do meio ambiente, de Marina Silva, a rainha da seringueira, né? Que até o momento não lançou uma única nota sequer sobre um plano de ajuda, como também das nossas Forças Armadas, que mostraram muito pouco do que poderiam realmente fazer pelos gaúchos, até o presente momento, pelo menos. Em segundo lugar, a voracidade de políticos desse desgoverno em se promoverem com tragédia alheia, se preocupando muito mais em aparecer em fotografias do que de fato se comprometerem com a ajuda presencial e financeira em caráter de emergência. Felizmente temos muitos heróis anônimos que estão socorrendo, se colocando em risco para salvar pessoas, animais e correndo riscos inclusive de contágios por doenças que já podem estar ocorrendo. Esse é o momento que o Brasil está vivendo, enquanto o governo fica trabalhando e montando planos para poder colocar de lado regras fiscais, para colocar de lado artigos constitucionais e poderem gastar à vontade, seja da forma que for, por meio de quem seja, desde que todos se saiam muito bem com essa situação, que só vai cair nas costas do povo gaúcho. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de colaborar com o povo gaúcho, mandando sua contribuição, se puderem, evidentemente. Quem não puder, mas se tiver aí uma roupa usada, algum alimento não perecível, vocês podem enviar aí para diversas igrejas que estão recolhendo. Fica muito difícil até a gente citar alguma, porque tem muita gente trabalhando em prol do povo, ok? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.